Boa, galera. Aqui é Raí, sou o monitor das disciplinas de redação e literatura e hoje a gente vai ter essa aula de redação aqui, intitulada de Como Produzir uma Redação Nota 1000, focada principalmente na macro e na microestrutura da redação modelo Enem. Eu gosto sempre de começar essa aula com a sequência lógica a ser seguida para se produzir uma redação digna do 1000 aí no Enem. Então, é sempre importante que a gente comece esse processo criativo através da leitura atenta do tema e, nesse primeiro momento, a gente já se atenta às palavras-chave para ter noção daquilo que o corretor e que a banca de correção no geral espera da gente. E é nesse momento também em que a gente já faz uma leitura atenta e crítica dos textos motivadores, que são aqueles textos que o próprio vestibular, que o próprio Enem nos oferece, para que a gente consiga já, nesse primeiro momento, entender de fato o que aquele quer, o que aquele tema quer da gente e o que a gente deve escrever dentro daquele tema. Feita essa leitura atenta e crítica dos textos motivadores, a gente parte para uma etapa chamada de brainstorming, que vem do inglês e significa basicamente tempestade de ideias, que é quando a gente pega tudo aquilo que a gente tem em mente acerca daquele tema em específico e projeta isso no papel de maneira escrita mesmo. Feito o brainstorming, pensando bem em o que vai ser dito, o que vai ser discutido, quais repertórios vão ser utilizados para embasar essa argumentação, a gente começa a elaborar o projeto de texto, que é o momento em que você vai selecionar um pedacinho ali da sua prova em branco e vai escrever do jeito que eu coloco aqui, ó. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E vai, nesse esboço de projeto textual aqui, definir aquilo que vai ser dito, discutido e defendido na introdução, o que vai ser defendido no D1, no D2 e como você vai propor, qual medida de intervenção você vai propor na conclusão para resolver os problemas que você colocou no D1 e no D2. Então, é nesse momento aqui do projeto de texto que você já projeta mesmo toda a estrutura, toda a discussão, toda a apresentação de dados, informações e opiniões daquele tema que você vai escrever. E com isso você consegue aí gerar um texto, um discurso que tem direcionamento e que consegue, no final, alcançar o objetivo master da tipologia dissertativa argumentativa, que é a capacidade de apresentação e persuasão. Feito esse projeto de texto, definido tudo aquilo que a gente vai discutir e escrever acerca daquele tema, a gente chega no momento mais importante de todos, que é o fight. É o momento da escrita propriamente dita. E para escrever, para além de saber o que a gente vai escrever, a gente precisa saber como escrever e onde escrever cada aspecto dessa discussão que a gente projetou no nosso projeto de texto. E é por isso que eu acho importantíssimo que a gente conheça a macro e a microestrutura da redação modelo Enem. Quando eu falo de macro, eu estou me referindo a algo grande, a algo maior. E quando eu falo de micro, eu me refiro, obviamente, a algo menor, a algo pequeno. E a gente vai ver como é que isso se aplica a uma estrutura textual. E é justamente esse segredo da macro e da microestrutura que vai te fazer aprender de uma vez por toda o que o Enem quer de você. Uma vez que compreendendo e dominando a macro e a microestrutura, você vai saber exatamente onde encaixar cada elemento da redação modelo Enem, que é cobrada pela banca de correção do Enem, certo? E aí, eu gosto muito dessa analogia aqui da pizza, porque eu gosto de enxergar a redação, quando a gente fala de estrutura, como uma pizza mesmo. Então, inicialmente, a gente olha para um texto, para uma redação, e vê como se fosse uma pizza inteira. A gente olha e só vê aquela pizza, aquela figura de pizza. É isso que a gente vê quando bate o olho na redação modelo Enem, que vê aqueles 4 parágrafos todos bonitinhos, e que a gente, nesse primeiro momento, já identifica a pizza, que no nosso caso é o texto dissertativo argumentativo. Então a gente bate o olho e tem noção de que aquele texto vai dissertar, ou seja, ele vai apresentar
fatos, informações acerca de aspectos voltados ao tema, mas ele também vai argumentar, ele também vai expor a sua opinião no intuito de convencer o leitor acerca daquela opinião apresentada. Então, nesse primeiro momento que a gente olha para o texto, para a redação em si, que enxerga ele como uma coisa só, a gente já percebe essa tipologia dele, o tipo de texto que ele pertence, que é a tipologia dissertativa argumentativa, a gente enxerga a pizza que ele representa. Mas se a gente for olhar um pouquinho mais a fundo, o que a gente enxerga, que antes a gente via como uma pizza, agora a gente vai ver que, na verdade, existe aqui um processo de 4 fatias. Por quê? Porque a gente entra na macroestrutura, que é a definição de parágrafos dentro do texto dissertativo argumentativo. Então, a gente sabe que o texto dissertativo argumentativo ele tem 4 parágrafos, um de introdução, um de desenvolvimento, mais um de desenvolvimento e um de conclusão. Então, a gente tem uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, beleza? Por isso que quando a gente bate o olho e vai um pouquinho mais perto, a gente consegue enxergar essas 4 fatias da nossa pizza chamada de redação, que é a introdução, o D1, o D2 e a conclusão, beleza? É isso que a gente vê de macroestrutura. Mas se a gente encostar um pouquinho mais e olhar bem mais perto essa pizza aqui, a gente vai ver que cada uma dessas 4 fatias que a gente acabou de ver, na verdade, comporta 3 fatias dentro dela. Então, a introdução que a gente viu lá em cima, que era uma fatia só, na verdade, quando a gente fala de microestrutura, quando a gente vai olhar essa microestrutura, a gente percebe que a introdução, que era uma fatia só, agora, na verdade, se transforma em 3. O D1, a mesma coisa. O D2, a mesma coisa. A conclusão, a mesma coisa. E aí essas novas fatias, elas assumem também nomes. A gente chama elas através de letras do alfabeto mesmo. Então, na introdução, por exemplo, eu tenho a parte A, a parte B e a parte C. No D1, eu tenho a parte D, a parte E e a parte F. No D2, que também tem essa função argumentativa, mesma função do D1, a gente vai ter as mesmas estruturas, então parte D, parte E e parte F, e na conclusão a gente vai ter a parte G, a parte H e a parte I. A partir de agora a gente vai entender o que é cada uma dessas partezinhas, certo? Começando aqui pela introdução. A parte A é o nosso repertório, ou seja, um conhecimento de mundo que você tem, que pode ser uma música, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um texto, pode ser um livro, pode ser uma notícia, pode ser um dado do IBGE, do Datafolha, do que seja, desde que seja um conhecimento de mundo que você traz de fora, que tenha relação com o tema e que você consiga fazer um uso produtivo, ou seja, utilizar esse repertório em prol da sua construção textual, em prol da sua construção de sentido. E a parte A é justamente a parte que vai abrigar esse processo, que vai abrigar o repertório. Então, o primeiro período da redação modelo Enem, a primeira coisa que a gente vê na introdução de uma redação nota 1000, na maioria delas, é um repertório, um conhecimento de mundo. Depois desse repertório, a gente tem a referência ao tema, a contextualização ao tema. Como é que é feito isso? Aquele repertório que eu trouxe inicialmente, agora eu faço questão de deixar claro para o meu leitor, para o meu corretor, a relação desse repertório com aquilo que me foi proposto, que é o tema. Então eu tenho que fazer esse link direto aqui nessa parte B. Certinho? Feito essa referência ao tema, eu vou partir para a parte C, que é a tese que a gente já discutiu um pouquinho do que se trata. Em outras palavras, seria o spoiler do nosso texto. É a parte da redação em que a gente deixa claro para o nosso leitor aquilo que vai ser discutido no D1 e no D2. E aí a gente tem algumas possibilidades que a gente já discutiu em sala. A tese ela pode ser 2 causas, ela pode ser 2 consequências, ou ela pode ser simplesmente uma causa e uma consequência. Beleza? E aqui, logo em seguida, eu tenho um modelo de introdução, um modelo de redação, na verdade,
Redação esta que foi a minha redação do Enem 2020, redação na qual eu tirei a pontuação de 980, ou seja, um dos corretores me avaliou com uma nota 1000, outro corretor me avaliou com a nota 960. Feito aí um cálculo de média aritmética simples, a gente alcança o valor de 980, que foi a minha nota final neste ano. Então, o parágrafo de introdução começa assim. O livro Holocausto Brasileiro narra as condições desumanas às quais pessoas portadoras de doenças mentais eram submetidas no Hospital Colônia de Barbacena no século XX. Apesar de a ciência ter evoluído e cenas como as retratadas no livro serem consideradas inaceitáveis, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, esse era o tema daquele ano, ainda é um problema vigente. Desse modo, cabe destacar as duas principais causas desse empecilho: a insuficiência midiática e a inércia do sistema de educação. Beleza? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê um parágrafo. Beleza, show. Mas quando a gente olha com aquela visão sistematizada que eu acabei de apresentar para vocês, em que a redação ela é feita de vários bloquinhos, a gente começa a ver alguns padrões de estrutura. Por exemplo, quando eu falo aqui simplesmente, o livro Holocausto Brasileiro narra as condições desumanas a quais pessoas portadoras de doenças mentais eram submetidas no Hospital Colônia de Barbacena no século XX, eu estou falando única e exclusivamente do livro Holocausto Brasileiro. Eu só falo do livro nesse primeiro período. Então, isso daqui é a minha abertura com o repertório. Isso daqui é a minha parte A da redação. É o primeiro tópico, o primeiro período da introdução, minha parte A com esse repertório. Dado, oferecido esse repertório, eu agora preciso partir para a parte B, que é a parte da microestrutura da redação modelo Enem, em que eu faço um link direto entre o repertório que eu trouxe inicialmente e o tema que foi proposto. E aí, nessa parte B, eu falo: apesar de a ciência ter evoluído e cenas como as retratadas no livro serem consideradas inaceitáveis, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, tema desse ano, ainda é um problema vigente. Ponto. Então, nesse momento, eu deixo claro para o meu corretor o link que existe entre o repertório que eu trouxe e o tema que me foi proposto pelo próprio Enem. E aí eu continuo aqui com a minha parte C, que é a minha tese. Então, na minha tese, eu dou o spoiler daquilo que vai ser discutido posteriormente no meu texto. Então eu falo: desse modo, cabe destacar as duas principais causas desse empecilho: a insuficiência midiática e a inércia do sistema de educação. Então perceba que nesse caso aqui, eu optei por falar de duas causas, e essas causas que eu optei para falar foi insuficiência midiática e inércia do sistema de educação. Então espera-se que no meu D1, ou seja, no meu próximo parágrafo, eu fale de insuficiência midiática, e que no meu D2, no meu parágrafo subsequente, eu fale de inércia do sistema de educação, porque a minha tese, a minha parte C da introdução, deixou isso claro. E a parte B contextualizou o meu repertório aqui da parte A ao tema que era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Beleza? Então é assim que a gente divide certinho a microestrutura da introdução. E aí essa é a hora que você faz o print. Beleza? Separado certinho, bonitinho aí, dando destaque às palavras-chave do tema, se possível a frase temática na íntegra, como a gente vê grifado de verde aqui na parte B, e sempre a tese trazendo as pautas argumentativas dos parágrafos de argumentação. Beleza? Seguindo aqui para os parágrafos de desenvolvimentos, a gente tem novamente 3 outras partes. Então, a gente tem a parte D, que é o tópico frasal, que é como se fosse um resuminho daquilo que vai ser discutido. A gente tem a parte E, que é o repertório mais a contextualização. A parte E é o momento em que eu trago a minha argumentação de forma direta, clara e objetiva. E essa argumentação, ela não pode ser baseada simplesmente no achismo do candidato, no que simplesmente eu penso ou eu acredito.
Por quê? Porque senão ela não vai ter credibilidade. Para que eu alcance a capacidade persuasiva que se espera de um processo argumentativo, eu preciso de um repertório que confirme o meu ponto de vista e que embase esse meu discurso. E é por isso que a parte E, ela necessita de uma argumentação coesa, coerente, mas também embasada em um repertório sociocultural. E a parte F do meu desenvolvimento é a confirmação. Então é como se fosse um outro resumo, resumindo daquilo, mas confirmando o impacto que aquilo tem sobre o tema. Então, se é um impacto causal ou de consequência. E é isso que a gente faz nessa parte F de confirmação. Vamos ver como é que isso funciona na prática. E aqui eu tenho o meu parágrafo de D1, em que eu falo: nesse sentido, é fulcral pontuar o silenciamento da questão. Ponto. Segundo Steve Jobs, os meios de comunicação têm a capacidade de acender o senso crítico e os interesses da população, sendo, dessa forma, uma ferramenta de resolução de problemáticas odiernas. No entanto, consoante Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo, as mídias não abordam questões ligadas ao estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, visto que elas apresentam uma realidade utópica em que problemas de cunho social não existem. Sob esse viés, é inteligível que a insuficiência midiática remanche a resolução desse entrave. Então, quando a gente vai olhar as caixinhas desse parágrafo de desenvolvimento, a gente consegue perceber que aqui, quando eu falo nesse sentido, é fulcral pontual o silenciamento da questão, eu tenho a minha parte D. Por quê? Porque aqui é o meu tópico frasal isolado, bonitinho, em que eu simplesmente apresento de forma resumida aquilo que vai ser discutido ao longo do meu parágrafo de desenvolvimento. Então, o tópico frasal é isso, é esse trechinho curtinho que é colocado aí no início do parágrafo de desenvolvimento, então tanto do D1 quanto do D2, que ele resume de maneira bem rápida e bem sucinta aquilo que vai ser discutido a posteriori, ou seja, depois. E aí, depois que eu apresento esse meu tópico frasal, eu continuo meu texto aqui falando: seguindo Steve Jobs, os meios de comunicação têm a capacidade de acender o senso crítico e os interesses da população. Repertório, massa. E aí eu faço uma inferência em cima disso aqui, sendo dessa forma uma ferramenta de resolução de problemáticas odiernas. Isso aqui foi o meu repertório, o que eu acredito e o que outras fontes legítimas também acreditam em que eu utilizei para embasar esse meu argumento. E aí eu continuo meu discurso falando: no entanto, constante Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo, as mídias não abordam questões ligadas ao estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Tema na íntegra, bonitão aqui, para mostrar para o meu corretor que, apesar de estar falando de silenciamento da questão, eu estou falando de silenciamento da questão dentro do tema que ele me propôs escrever. Isso é importantíssimo. Continuando, visto que elas apresentam uma realidade utópica em que problemas de cunho social não existem. Então percebam que eu trouxe aqui a minha percepção acerca da problemática. Eu acredito que existe um silenciamento por trás disso daí. E eu acredito que as mídias elas têm a capacidade de resolver esses problemas odiernos. Contudo, consoante Guy Debord, em seu livro A Sociedade do Espetáculo, as mídias não abordam essas questões. Por quê? Porque elas apresentam uma realidade perfeita em que não existe problemas de cunho social. Então é com base nisso que eu concluo o meu texto falando: sob esse viés, é inteligível que a insuficiência midiática remancha, ou seja, atrasa a resolução desse entrave. Então aqui eu tenho a parte D, o meu tópico frasal. À medida que eu trago Steve Jobs, que eu trago Guy Debord, que eu falo sobre o papel da mídia e o quanto ela está estagnada diante desse problema, eu apresento uma argumentação embasada em repertório sociocultural. Portanto, aqui eu tenho a minha parte E do desenvolvimento. E aí eu resumo, eu termino o meu texto, o meu parágrafo, perdão, resumindo tudo isso que eu trouxe anteriormente e deixando claro e evidente o quanto esse aspecto, nesse caso, uma causa, está diretamente, intrinsecamente ligada ao tema quando eu falo sobre esse viés é inteligível que a insuficiência midiática remancha ou atrasa, dá no mesmo, a resolução desse entrave. Então, isso aqui seria a minha parte F, beleza? Como a gente viu, as partes D, E e F são direcionadas aos desenvolvimentos, então o que a gente vai observar no D2 é uma estrutura bem parecida. Mas antes de a gente ir para lá, quero que vocês tirem um novo print aí, beleza? Para vocês terem uma noção de como é essa divisão bonitinha. E seguindo aqui, a gente tem o segundo parágrafo de desenvolvimento,
em que eu apresento essa mesma estrutura. Então eu trago o tópico frasal, além disso, enfatiza-se a lacuna educacional. Eu faço uma argumentação embasada em repertório sociocultural, quando eu falo, de acordo com o pensamento kantiano, o ser humano é resultado da educação que recebeu, então eu já trago um repertório aí. E aí eu dou sequência à minha lógica argumentativa, dizendo: nesse contexto, é papel da escola instruir os aprendizes sobre a seriedade dos transtornos mentais. Todavia, ela falha nesse quesito, uma vez que, em concordância com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 11 milhões de brasileiros sofrem de depressão e, ainda assim, a doença é vista como frescura. Então, eu trago minha argumentação embasada em repertório sociocultural, embasada em Immanuel Kant, embasada na Organização Mundial de Saúde, em que eu apresento e defendo o meu ponto de vista com base nesses repertórios. E eu concluo esse parágrafo de desenvolvimento reafirmando o papel que a lacuna educacional, que a inércia do sistema de educação tem em cima do tema que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Quando eu falo com isso, fica claro que a inércia do sistema de educação corrobora, afirma, reafirma, permite a situação em que o estigma associado às doenças mentais vigora, novamente trazendo aí as palavras-chave do tema para mostrar ao corretor que eu estou falando de lacuna educacional, estou falando de inércia do sistema de educação, mas isso dentro do contexto do tema que ele me ofereceu para escrever, e que eu estou sendo fiel e obediente a essa proposta. Certinho? Faça um printão bonitão aí. Seguindo, a gente tem o último parágrafo da conclusão. Ela também tem aí essas 3 partes que a gente viu, ela também é uma fatia que se divide em 3. Só que uma dessas fatias é a fatia opcional, digamos assim, que você pode simplesmente optar por usar ou por não usar, que é como se fosse uma introdução à conclusão. Com um exemplo muito famoso que a gente tem, é esse exemplo aqui da Débora Oladim, que ela disseminou bastante na internet, que muita gente utiliza e reverbera ainda, que é: medidas são necessárias para solucionar o impasse. É opcional, eu particularmente não utilizo nos meus textos, mas você fica livre aí para utilizar ou não, a depender aí do que você achar melhor e mais pertinente à discussão do seu texto. A parte H, que é a parte seguinte, é a proposta de intervenção, e a proposta de intervenção completa. Quando eu falo proposta de intervenção completa, eu estou falando daquilo que você propõe para resolver os problemas que você trouxe no D1 e no D2. E quando eu falo completa, é porque essa proposta ela tem que atender a 5 elementos básicos que norteiam a avaliação da competência 5 da redação do Enem, que avalia justamente como você propõe essa medida de intervenção. Então, para que uma proposta de intervenção ela seja considerada completa, ela precisa ter 5 elementos. Anotem: agente, ação, meio, finalidade, e aí eu escolho um desses 4 elementos aqui para dar um detalhamento, para trazer algumas informações a mais. Certinho? Em outras palavras, essa proposta de intervenção, ao lê-la, eu preciso conseguir entender quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer, e eu preciso ter um detalhamento, ou seja, informações a mais de um desses 4 elementos que eu trouxe aqui. Com isso, eu fecho meus 5 elementos da competência 5. Com isso, eu consigo tranquilamente meus 200 pontos nessa competência. Com isso, eu chego mais perto da minha nota 1000. Show de bola? E aí, para terminar com chave de ouro, para terminar bonito, a gente faz a nossa retomada otimista. O que é essa retomada otimista? Lembra que lá na introdução a gente tem a primeira parte, que se chama parte A, em que eu trago um repertório para abrir o meu texto? Pois é, esse repertório, esse mesmo repertório que foi utilizado lá na parte A, ele vai voltar para o meu texto agora, só que na minha parte I, no último período do meu texto, de maneira otimista. Então eu vou dar um jeito de puxar um gancho lá de cima, cá para baixo, para que eu consiga fechar esse texto e mostrar para o meu corretor que eu tenho uma dinâmica de ciclicidade. Ou seja, que eu começo falando de X e que eu termino falando de X. Mesmo que ao longo do meu texto eu fale de Y, de Z, de B e tantos outros focos argumentativos que a gente traz, mas que ao longo de todo esse texto a gente tem um segmento temático, a gente
começa falando de algo, termina falando de algo. Isso é uma estratégia maravilhosa para mostrar ao nosso corretor que a gente tem um projeto de texto muito bem executado, com direção argumentativa. Beleza? E aí um exemplo, ou melhor, o exemplo que a gente tem aqui é da minha redação, aquela mesma que a gente vem analisando aí nos últimos parágrafos, em que eu já parto direto para a parte H, que é a proposta de intervenção propriamente dita. Então eu falo, portanto, as mídias, então aqui eu já tenho o meu agente, por meio de campanhas televisivas, eu já tenho aqui o meu meio, então agente, meio, e eu digo que elas devem levantar a pauta do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então aqui eu já tenho a ação, certo? Ação. Aqui eu dou um detalhezinho de como vai ser essas campanhas televisivas. Quando eu falo, a iniciativa contará com o apoio de influenciadores digitais e será divulgada em horários nobres da televisão nacional. Isso aqui é um detalhamento, é uma informação que eu trago a mais. Então, aqui eu tenho o meu detalhamento. Logo depois eu falo, espera-se com essa medida extinguir o silenciamento da questão. Opa! Então aqui eu já tenho também a minha finalidade. E com isso eu fecho 1, 2, 3, 4, 5 elementos, aqueles 5 elementos que a gente acabou de ver. Com isso eu já garanto os meus 200 pontos na competência 5. Só isso aqui já garante 200 pontos na minha redação. Mas aí eu tenho que continuar. Por quê? Porque eu não falei só de silenciamento da questão. Eu trouxe lá em cima também lacuna educacional. Eu não posso deixar de resolver lacuna educacional, porque senão eu vou perder ponto na minha competência 3. Então eu sigo. Em paralelo, cabe ao Ministério da Educação instruir os aprendizes sobre a seriedade dos transtornos mentais, a fim de tirar o sistema de ensino do estado de inércia diante desse delicado cenário. Então, aqui a gente conclui as nossas medidas de intervenção. Uma completa, outra incompleta, a fins de competência 5. A gente só precisa de uma proposta de intervenção completa, que foi essa que eu acabei grifando de verde aí. Então eu consegui meus 200 pontos de maneira fácil e rápida assim. E eu consegui os meus 200 pontos na competência 3 também através aí, do ponto em que eu retomo essa questão da inércia do sistema de ensino, agora resolvendo ele, sendo fiel então ao meu projeto de texto. Certinho? Então, de portanto até cenário, a gente tem a nossa parte H, que é a nossa proposta de intervenção. E para finalizar o nosso texto, a gente tem a nossa parte I, que é a nossa retomada otimista. Veja como é feito de maneira até bonita demais para ser um texto da tipologia dissertativa argumentativa. De tão lindo que fica, de tão bonito mesmo que fica essa retomada otimista. Eu concluo falando assim. Assim sendo, os estigmas retratados em O Holocausto Brasileiro deixarão de existir na sociedade contemporânea. É nesse momento que o corretor olha para sua redação e a lágrima dele começa a escorrer de emoção. Porque ele vê que você começa falando de Holocausto Brasileiro lá em cima, no primeiro período da introdução, e no último período da conclusão você termina falando de Holocausto Brasileiro, mostrando para ele que você tem um projeto de texto impecável. Então é com isso que eu consigo a minha ciclicidade. Certinho? Então, em resumo, a gente tem a parte A, a parte B e a parte C compondo aí a introdução, sendo a parte A o repertório, parte B contextualização ao tema e parte C a tese, certinho? Nos parágrafos de desenvolvimento, a gente tem a parte D, a parte E e a parte F, sendo a parte D o tópico frasal, parte E a argumentação embasada e parte F a conclusão argumentativa. Na conclusão em si, a gente tem a parte G, que é uma introduçãozinha a esse parágrafo de conclusão. A gente tem a parte H, que é a proposta de intervenção em si, com aqueles 5 elementos, agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. E a gente tem essa fechação com chave de ouro, que é a retomada otimista. É quando a gente puxa aquele repertório utilizado lá na parte A, traz aqui na parte I, só que agora uma perspectiva otimista de que tudo vai se resolver se as minhas propostas de intervenções forem de fato adotadas e colocadas em práticas aí na sociedade.
brasileira. Certinho? Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Vocês têm meu e-mail. Se acharem mais fácil, podem entrar em contato comigo também no Instagram. Não tem problema. Podem mandar direct lá, que eu estarei disponível para responder vocês. Beleza? É isso. Bons estudos. Falou. Tchau, tchau.